Vamos falar de Vasco. A guerra política, né, já que estamos em ano eleitoral, os gigantes da colina, a bomba vai estourar mesmo, de disse-me disse, após a Copa do Mundo, como a política nacional. Mas já começou a treta. O Zé do Táxi entrou com uma ação no Ministério Público pedindo esclarecimentos da... Pedrinho fez uma empresa um mês antes da sua eleição e ele quer esclarecimentos. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E depois da Copa do Mundo, no final do mês que vem, a bola volta a rolar. E como volta a rolar? No Brasileirão, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Bom, e eu falei para vocês no meio da semana sobre as tretas políticas do Vasco que estavam começando a pingar. E tudo leva a crer que isso só foi o início. Eu não considero, pelo menos ainda não considero nenhuma bombinha, nem nada. Mas o José Luiz Moreira, ou como ele é conhecido popularmente dito, o Zé do Táxi, foi vice de futebol da época do Eurico Miranda, nas duas gestões do Eurico Miranda, entrou com uma ação no Ministério Público. Isto porque o Pedrinho, ele fez uma empresa de gerenciamento de jogadores um mês antes da eleição, que colocou ele como presidente do clube. E ele pede esclarecimentos sobre isso. Bom, bomba. Ter empresa em si não é crime nenhum, muito pelo contrário. Mas fica aquela soa, já que ele tem uma empresa de gerenciamento de jogadores, e ser presidente do clube, ele quer saber de como o Ministério Público investigue se ele beneficiou de alguma maneira. Bom, jornalisticamente falando, vamos deixar o Ministério Público investigar. Se tiver algum problema, o Ministério Público vai apontar. Se não tiver, vai dar margem, não. O Pedrinho justamente vai entrar com um processo contra o José Luiz Moreira sobre uma possível calúnia de difamação. Mas é estranho, por exemplo, um conselho, não ter sequer apurado sobre isso. Não falei que isso não teria problema algum apurar. Mas ele não tem oposição na cadeira, mas mesmo assim, seria bom. Eu não acredito que os conselheiros, por mais que sejam aliados ao Pedrinho, eles passariam o pano se eles observassem alguma coisa errada, Mas vamos aguardar que o Ministério Público vai investigar. A gente também está apurando sobre, vamos atrás disso, porque é uma coisa que tudo no Vasco, o nosso dever é fiscalizar e cobrar. Então vamos ver que vai desenrolar a história desse processo do Luiz Moreira, que, aliás, o Zé do Táxi foi um dos que não engoliram a proposta de recuperação judicial, e foi um dos votos vencidos na reunião dos credores, que, segundo as pessoas ligadas ao Zé do Táxi, naquela política de 90%
de deságio, que é desconto, e pagando uns 10% que tem a receber por longos anos, que, segundo as pessoas ligadas ao Zé do Táxi, ele não sabe se estará vivo para receber o que o Vasco deve a ele, já que o Zé do Táxi, das gestões do Eurico Miranda, emprestou muito dinheiro ao Vasco. Ele só não fala publicamente que o ex-presidente Jorge Salgado, que lá atrás também emprestou muito dinheiro ao Vasco, reclama desse processo de recuperação judicial, dizendo que, chamando inclusive de recuperação do calote. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que, como é ano eleitoral, vai bombar ainda muito sobre isso, seja da oposição, seja da situação. Eu pedi a Patrícia, um beijo para Patrícia Gregório, que é assessora da presidência, uma posição do Pedrinho, até esse presente momento que eu gravo esse vídeo, não foi manifestado. Bom, e tudo leva aqui que o De Sócio está mesmo negociando com o Vasco, já que mais um jornalista espanhol falou sobre a negociação, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu estou vendo muito aí, e Cássia Clique falando até em camisa 9, que vai parar o trânsito, me lembrou até o camisa 8, que vai parar o trânsito na época da 77, que nunca rolou. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, até porque o não ainda não foi assinado. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, e rapidinho sobre a Copa do Mundo, está sendo uma boa Copa em termos de média de gols, né? Hoje a Holanda meteu 5-1 na Suécia, me assustou, né? Uma foi 3 vice-campeã, uma vez vice-campeã, perdendo com o Brasil, 58, e 2 vezes semifinalista. E uma média de gol. Teve 7-1 da Alemanha na rodada anterior. Hoje a Alemanha ganhou de virada da Costa do Marfim por 2-1. Está sendo uma boa média de gols. E a Cássia TV é engraçado que até um tempinho atrás a Globo ela era atacada por seus adversários, todo mundo queria imitar a Globo em termos de cobertura jornalística, esportiva. Parece que a coisa se inverteu. A Globo hoje ataca a Cássia TV. Mas é uma pena, a cobertura da Cássia TV não é perfeita. Eu acho até que eles exageram muito dos palavrões. O próprio Cazé, a cada 5 minutos fala palavrão, cada 5 minutos é porra, é caralho, bateu do que é lado. Eu acho que ele deveria ter uma maneira um pouco, é um jeito dele, eu sei, quem não conhece ele deve se assustar, mas ele deveria maneirar um pouquinho, porque tem criança também vendo, né? Tem criança que não tem ainda idade para saber dessas palavras e acaba descobrindo, né? Tanto ele fala palavrão, mas não estou proibindo de falar palavrão. Às vezes é uma expressão, né, de exclamação, porra, caralho, que defesaça. Mas assim, ele fala toda hora. E gritos, às vezes os gritos são meio exagerados, mas eu vejo como meme com a Cazé TV. A Cazé TV virou um canal boi, né, essa Copa do Mundo. Eu aposto que o pessoal da Globo está louca para que a Copa acabe, bem que tem a narração, né, do Jorginho, alguns jogos da Copa, que são os mesmos jogos que a TV Globo transmite. É a primeira Copa que a Globo não transmite todos os jogos, né? Por isso que ela ataca a Cazé TV, que a Cazé TV tem todos os jogos. Se mais a Cazé TV quisesse ser um canal do esporte na internet, não só o canal de grandes eventos esportivos na internet,
ela tinha que cobrir as bases. Por exemplo, o automobilismo de base, a kart, não só as corridas, como os bastidores, a dificuldade dos pais, dos garotos aprenderam. Aí a gente falou, pô, aquele garoto aí, se ele tiver investimento certo, ele chega na Fórmula 1 ou não, entendeu? E de repente, sabe, no futuro a Casé TV tem direitos da Fórmula 1, até 2028 é da Globo, a não ser que os pagamentos mensais da Globo se atrasem, e aí abre a concorrência, a Casé TV tem, até que seria bom para a equipe média, que é a que administra os comerciais da Fórmula 1, ter um público amplo. Eles precisam renovar o seu público, e uma internet grátis. Uma prova disso é que quando os torcedores franceses usavam um VPN para ultrapassar a barreira geográfica e ver jogos do campeonato francês, que são deles, pela Casé TV. Então, assim, a Fórmula 1 podia ter na Casé TV, porque a internet gratuita seria uma coisa para renovar o público da Fórmula 1, e entre outros esportes, o vôlei, o basquete, mas, pelo menos comigo, além do futebol, a Fórmula 1, se, por exemplo, daqui 20 anos a gente tiver um campeão do mundo de Fórmula 1 e a Casé TV falando, acompanhamos esse garoto desde quando ele correu kart. Então, assim, a Casé TV perde oportunidades, de ser realmente um canal amplo esportivo da internet, não só cobrindo os grandes eventos, mas também aqueles eventos de base que, em termos mercadológicos, não vende muito, mas teria um nicho pequeno, mas que iria acompanhar aquele atleta, aquela atleta, chegando ao auge desde quando estava iniciando. Então, assim, mas é legal a Casé TV. Eu acho que eles tinham que maneirar certos gritos, certos palavrões, mas é um bom canal assim de acompanhar os eventos esportivos. Então, é isso, galera. Até o mais Vasco, que tá sem notícia, muita gente falando aí, e tentando chutar a revenda da SAF, chutar reforços. Mas aqui a gente encontra fake news, quando for fato mesmo, a gente noticia. Até o boa noite, com o resumo do Domingo do Vasco. Até mais.